E aí, rapaziada, beleza? Joia chique nos últimos, rapaz. Ei, vamos falar um pouquinho de Deus? Fizemos tantos vídeos aí, né? De carga, descarga, pedágio, PRF, coisa arada. De vez em quando a gente dá um toquezinho e fala sobre Deus. Nos despedimos dos vídeos, né? Desejando a graça e a paz de Jesus Cristo, né? Mas um vídeo relacionado direto a Deus, a Ele, devolvendo um pouquinho do tempo que Ele nos dá todos os dias. Já tem um tempo que a gente não tem feito, né? Aí vamos conversar um pouquinho, bater um papinho sobre Deus. Deus existe? Será que existe? Rapaz, eu lendo a Bíblia, diversas passagens aqui, eu cheguei à conclusão de que não. Bora lá então? Roda a vinheta, Fabiola! Rapaz, vamos começar por aí, assim, ó. Para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Isso é um assunto meio, talvez, polêmico, talvez, né? Se a pessoa só assistiu a introdução e já foi logo comentando, é quase certo que ela comentou errado a respeito do que eu vou falar ainda. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas, cada uma com o seu nome. Já imaginou isso? Tem gente que fala que a ciência não anda com religião, com Deus. Eu já acredito que as duas estão não só lado a lado, estão unidas. Sabia? Deus dá a capacidade para os cientistas. Deus revela para os cientistas o que Ele quer revelar. Então, pela ciência, existem mais grãos de areia na Terra do que estrelas no céu. Isso a ciência comprova, né? Segundo muitos estudos de anos e anos, se comprovou que existem mais estrelas no espaço, no universo, do que grãos de areia na Terra. E a Bíblia fala de que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Já pensou dar nome a cada grãozinho de areia? Já pensou em ir na praia, pegar um punhado de areia, trazer para casa só naquele punhadinho, tentar contar quantos grãos tem? Só naquele punhadinho. Nós não estamos falando dos desertos, das outras praias, de todas as areias que existem por aí. Estamos falando de um punhadinho. Como a nossa capacidade é limitada, né? Se o Sol tivesse algum milímetrozinho mais perto da Terra, talvez aqui seria o Lago de Fogo que a Bíblia fala. Se ela estivesse um pouquinho mais longe, também não existiria vida. Se faltar por alguns segundos, um segundo, faltar oxigênio na Terra, tudo se acaba. Não é... A gente consegue ficar vários segundos, tem gente aí até minutos sem respirar, beleza. Mas não estamos falando disso. Falando de toda a plantação, de toda a atmosfera, ela explodiria se não tivesse o dedo de Deus, aquele milímetro, né? Eu não vou falar aqui agora por causa que eu não lembro. E aí estamos falando de Deus, a gente não pode falar bobagem e não pode falar de achismo. Tem que ser real. Deus é sim, sim e não, não. Mas dá alguns quilômetros, muitos quilômetros, a nossa fita de DNA, todo o nosso DNA do corpo humano. E cada um é diferente do outro. Imagina toda essa população que já existiu na Terra. Vamos falar de Abraão, de Jacó, vamos falar de Adão, de Caim, de Abel, de Eva. Todos tinham uma digital diferente. Diferente da minha, diferente da tua, né? Imagina. E aí as pessoas perguntam por que eu nunca vi Deus, por que Deus não se mostra? Cara, num dia de meio-dia ou qualquer outro horário, quando o sol está bem pleno, fixo na Terra aqui, a gente não consegue olhar para o sol. Imagina a glória de Deus que criou o sol. Sabe por que eu falei que Deus não existe? Falei que Deus não existe pelo seguinte: para existir, alguém tem que criar, alguém tem que fazer, alguém tem que fazer Deus, né? E Deus não foi feito,
Deus simplesmente é. Ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Diga que eu sou te enviou. Não é eu fui ou eu serei. Eu sou. Ontem ele era. Eu sou foi ontem. Hoje eu sou. Amanhã eu sou. Ele é todos os dias. Ele sempre foi, sempre existiu e sempre irá existir. Que ele é eterno. Né? Muitas questões assim a respeito de Deus, se Deus existe. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Ele permanece, ele continuará. Talvez podemos encaixar o trecho quando Jesus disse: antes mesmo de Abraão eu era, né? E muito antes de Abraão, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Será que Deus surgiu quando criou Adão e todo esse universo? Será que Deus surgiu quando ele criou a terra? Faça-se a luz, que haja luz, né? Que haja divisão entre as águas, tudo isso. Será que foi ali que Deus existiu? Sabe também outra coisa que faz pensar que Deus não existe? Porque para existir ele tem que estar em algum lugar. E onde é que está Deus? Né? Deus está no céu. Eu penso assim, ó, Deus está no céu. Se foi ele que criou o céu, nós somos tão limitados, tão pequenos. Onde é que está Deus? Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou todo o universo, todo o espaço sideral, tudo, ele criou tudo isso. Ele também está aqui, claro, ele está em todo lugar, ele é onipresente, né? Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas existe algo maior. Deus é muito maior do que todo esse universo. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que todas essas galáxias. Deus é maior do que tudo. Porque foi ele que criou, foi ele que fez. Como que fez eu não sei. Se foi como Jesus disse, num piscar de olhos, quando ele voltará. Não sei. Se foi com a palavra, que haja luz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se foi com palavras, como que foi feito eu não sei. Eu sei onde está escrito em João, que João disse que tudo foi feito por ele e através dele, que é Jesus Cristo. A gente costuma muito limitar Deus. Por que eu nunca vi Deus? Por que eu não ouço a voz de Deus? Né? O ser humano, ele costuma colocar uma máscara, às vezes, né? Pra gente se achegar a Deus, a gente tem que tirar essa máscara. Tem que abrir o coração. Tem que ir além do rosto. Tem que ir lá no coração, lá no sentimento. Conversar com Deus de todo o sentimento. Abrir o coração. Falar de tudo aquilo que Deus já sabe. Mas é preciso confessar a nossa fé com a nossa boca. O próprio Jesus Cristo disse: confessai-vos uns aos outros e confessai a vossa fé com a sua boca. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor com a nossa boca. Mas Deus faz ao contrário. Deus, para se revelar para nós, ele coloca uma máscara. Porque ele mesmo, si próprio, ele próprio, não tem como se apresentar a nós com a sua grandeza. Se nós a essa distância toda do sol não conseguimos olhar para ele, imagina Deus. E o sol, na verdade, segundo a ciência, né, ela é uma estrela minúscula, bem pequenininha, e nós não conseguimos olhar para essa estrela. E aí tu imagina Deus, tão grandioso quanto é, como é que nós vamos conseguir olhar para ele? Mas para Jesus Cristo, nós conseguimos olhar. Eu falo nós, há 2000 anos atrás, quando ele andou na terra. Deus colocou uma máscara, Deus se fez carne, a Bíblia diz, né? O verbo se fez carne e habitou-se entre nós. Ele se limitou. Eu acredito muito assim, ó, que Jesus na carpintaria, talvez ele deu uma martelada no dedo, talvez ele se machucou, ele sentiu dor, ele foi humano, ele nunca pecou, nunca.
Jesus como primogênito, né? Ele o mais velho, filho de José. Acredito que ele que herdou a carpintaria, ele que herdou os negócios do pai, né? José morreu, ele era jovem ainda e ele começou o seu ministério lá muitos anos depois. A Bíblia não fala sobre isso, ela não que ela omite, esconde, né? Mas ela não fala, acha que é irrelevante esse trecho. Mas eu acredito que Jesus administrou essa carpintaria. Eu acredito, eu falo de mim, que Jesus administrou essa carpintaria, Jesus trabalhou, Jesus teve que sustentar o resto dos irmãos que eram mais novos, sustentar a mãe que ficou viúva. Ele se fez carne, Deus se fez carne e habitou-se entre nós para que a gente pudesse enxergar Ele. Então, na minha interpretação, Deus não existe, simplesmente Ele é. Ele não veio à existência. Para existir, Ele tem que vir à existência. Alguém tem que criar. Alguém tem que fazer algumas coisas. E não foi feito nada. Ele simplesmente é. Ninguém criou Deus. Não se explica Deus. Não se explica de onde veio. Simplesmente Ele é. Eu espero do fundo do meu coração que alguém tenha entendido pelo menos um trecho do que eu falei, que isso sirva para fortalecer a fé de alguém, que a própria Bíblia diz que a nossa fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Espero que alguém tenha entendido alguma coisa. O quão grande é Deus. Ele está no controle de tudo. E esse controle é uma corda bamba para nós. É tudo tão nos milímetros, tudo tão assim, ó, como é que se diz? Microscopicamente. Talvez eu tenha inventado essa palavra agora, mas é isso. Só Ele mesmo para administrar esse universo, para fazer com que tudo ande nessa corda bamba. O nosso oxigênio, as nossas digitais, tudo, o nosso DNA, essa distância que a Terra tem do Sol, tudo. E eu quero deixar um recadinho para vocês. Jesus, Ele vai voltar. A data certa não se sabe, mas Ele vai voltar. Eu acredito que o cerco está se fechando. Se nós pararmos para analisar, de 500 anos para cá, a evolução que teve o universo, vamos falar o universo todo, porque o que a gente faz aqui, a poluição, as coisas e tal, chega a sair para fora, mas o que o ser humano tem feito nesses últimos 500 anos, cara, 500 anos atrás não existia açúcar, não tinha açúcar, sabe? Tudo, o veículo, o combustível, o homem foi para a lua, eu estou exagerando, tá? Não é a 500, mas eu estou jogando lá embaixo. Há 500 anos atrás, quando o Cabral desceu no Brasil, 500 e poucos anos atrás, as caravelas deles lá talvez seriam as mesmas de Jesus Cristo há 1500 anos antes, né? Ou muito mais anos antes. Não tinha evolução. O transporte a cavalo, a boi, as estradas, era tudo igual. Não tinha muita semelhança. Aí começou a entrar o descobrimento, vamos botar 300 anos atrás, 200 e tantos anos atrás. Aí veio o automóvel, a tecnologia começou a chegar, a medicina avançou muito, vacinas, cirurgias, remédios. Deus revelou como que se faz as vacinas, os remédios naturais. Houve uma evolução muito grande, uma transformação no mundo. Vamos deixar por uns 300 anos para cá. Houve essa transformação. Há 500 anos atrás, se for pesquisar em livros a história, seria praticamente a mesma de 2000 anos atrás. E agora deu esse estouro. O ser humano, existe esse negócio de acompanhar, de querer, de mudar, de buscar, de querer mais.
mais e mais e mais, veículos andando sozinho, é mais tecnologia, esse aparelho, esse celular não presta mais, esse computador não presta mais, é buscar mais, é consumo, consumir cada vez mais. O inimigo entrando dentro das casas, através de celulares, através de televisão, né? Eu mesmo sou contra ter televisão no quarto do casal, uma coisa particular minha, porque talvez seja um momento sagrado, né? Do pessoal, do homem, da mulher, conversar, discutir as coisas. Numa mesa, uma mesa de jantar dentro de uma casa é sagrado aquela mesa ali. Porém, dá uma paradinha no vídeo aqui para ficar menor, mais fácil de postar ele. A mesa de uma casa é sagrada, né? A família reunida, jantando, almoçando junto, pai, filho, tudo junto ali, né? Mas sagrado para o casal é lá no quarto os dois, porque tem coisas que eles não podem conversar na frente dos filhos, na frente de uma nora, na frente de um genro, na frente da própria mãe, do próprio pai. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá-se a sua esposa, e os dois serão um só. Então nem tudo, o sogro, a sogra, o pai e a mãe tem que estar sabendo. Eles servem para dar conselhos, eles são mais velhos, a gente deve ouvir. Só que nem tudo a gente tem que estar falando para sogro e sogra. Ali é o casal. Então a cama do casal é uma coisa sagrada. É os dois. Naquele momento os dois podem conversar, discutir assuntos sobre um filho, sobre a mãe de um, o pai de outro. Ali eles se entendem. Não tem ninguém para estar enchendo o saco, falando bem certo. Então a televisão ali, ela tira isso. Na hora do almoço, de uma janta também, a TV ligada. Então o inimigo, ele tem entrado dentro das casas de diversas formas para nos afastar de Jesus Cristo, para nos afastar do objetivo principal. Por isso que eu digo que está próximo de Jesus Cristo voltar, muito próximo de Jesus Cristo vir, muito próximo mesmo. E toda essa tecnologia, toda essa evolução, não é nada mais do que uma grande distração para a gente não perceber Jesus Cristo vindo. Muitos ficarão para trás, será no piscar de olhos. Orai e vigiai. Gente, eu espero que essa mensagem tenha entrado no coração pelo menos de uma pessoa. Nós temos aí 30 mil e tantos inscritos no canal. E está crescendo a cada dia. Essa semana aí agora cresceu mais um pouquinho. Todo dia 10, 15, 5, 20. Todo dia crescendo. Mas eu espero que desses 30 mil, pelo menos um recebeu essa mensagem no coração. Foi útil para apenas uma pessoa, já fico feliz. Que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Já pensou? Eu sempre falo assim, se uma alma vale mais que toda a riqueza do mundo, se eu conseguir uma alma, olha como eu serei rico, como eu entrarei no céu, né? Já pensou? Hoje em dia a recepção de chegar no restaurante, chegar em qualquer lugar, se tu for pobre, tu tem uma recepção. Se tu for rico, tu tem outra. Mais uma vez o inimigo entrando nas nossas vidas e mostrando que tu é o que tu tem que ser, para tu ser tu tem que ter, né? E aí falando humanamente, falando sobre o mundo, que não se compara com o céu, que a próprio Jesus Cristo disse, o apóstolo Paulo, não existe coração nenhum que consegue imaginar o que tem preparado para nós na glória, mas aí tu imagina eu chegando, o quão rico eu chegando no céu. Porque, isso aqui, essa alma aqui eu salvei, né? Eu não falo isso entrando lá com orgulho, com arrogância, porque isso não entrará no céu. E se tiver arrogância em mim, se tiver orgulho em mim, o que tiver em mim que não tenha vindo de Deus, não entrará no céu. E se isso não entrará no céu e estiver em mim, eu também não entrarei, né? Eu tenho que estar limpo, eu tenho que estar puro. Valeu, fiquem todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fui! Tudo de bom!